Graça e paz, povo de Deus, amém? Quantos aí amam o Senhor Jesus, amém? Hoje é o dia do nosso papai, né? Quer dizer, todos os dias é dia dos pais para nós, porque temos um pai que nos ama tanto, que a maior prova de amor vem quando ele entrega o seu único filho, Jesus, lá na cruz do Calvário, por todos nós. Quantos entendem o valor desse sacrifício? Quantos entendem o amor que Jesus tem pela sua vida, amado? Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, porque muitas coisas acontecem em nossa vida e Deus, Ele é um Pai que Ele nos ama tanto, 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 que Ele se preocupa em ademoestar, Ele se preocupa em chamar a atenção quando nós estamos fora da direção. E isso é uma prova de amor, porque Deus ama, Ele disciplina quem Ele ama, né? Ele disciplina, Ele mostra que nós estamos indo em uma direção contrária, uma direção que não é a que Ele escolheu para nossas vidas. E assim como um pai, né, que desde o nascimento do seu filho segura ali nas mãos, ensinando a caminhar, ensinando a dar os primeiros passos da vida. Na vida cristã também é assim. A Bíblia diz que voltamos a ser crianças e precisamos aprender novamente a caminhar, precisamos novamente falar, nos vestir e estarmos prontos para uma nova vida. Porque a vida que tínhamos, a Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram. Mas a partir do momento em que você é feito filho de Deus, tem uma nova vida para você e para mim. Quantos se alegram por isso, amém, amados? Hoje muitos estiveram aí com seus pais, né? Aqueles que não tiveram, fica só a saudade, né? Hoje eu pensei muito no meu pai, de manhã, quando eu estava orando. É inevitável que as lágrimas venham, porque somos seres humanos. E sempre quando eu me lembro do meu pai, eu procuro lembrar dos melhores momentos que ele teve em vida conosco. Porque todos nós temos momentos maus e bons, mas eu procuro me lembrar dos melhores momentos, porque é isso que eu quero passar para o meu filho, para os meus filhos, o exemplo bom que o meu pai deixou para a minha vida. E uma coisa que eu nunca me esqueço que o meu pai me ensinou, além de dirigir, que meu pai dirigia muito bem, graças a Deus, uma coisa que ele me ensinou foi a ser grato. Ele dizia sempre para mim, ele dizia: Nonatinho, seja grato pelo muito, pelo pouco e pelo nada. Que é muito fácil, né, amados, a gente agradecer só quando a gente tem. Mas quando a gente não tem, será que a gente agradece? Poucos, né? A gente sabe mais é reclamar. Mas eu quero te dizer que mesmo com todas essas reclamações, Deus te ama, amado. Mesmo com todas as reclamações da nossa vida, as nossas birras, Deus nos ama. Isso é motivo para se alegrar. Amém, queridos? Hoje é ceia do Senhor. Hoje é um dia onde nós vamos estar diante da mesa do nosso Deus, mais uma vez para renovarmos a nossa aliança, o nosso compromisso com Ele, porque a parte dele de compromisso Ele já fez, que foi ir até a cruz por nós e nos resgatar. Agora, diga para o seu irmão assim: agora é com você. Agora é o momento de você fazer a sua parte, porque a parte do Senhor Ele já fez por você, amém? Isso é maravilhoso, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor.
E depois de ouvir isso, eu quero perguntar mais uma vez para você: quantos estão felizes aqui nessa noite? Agora eu creio que Deus ouviu, que no início o seu feliz estava muito para baixo, né, pastor? Muito fraco. Agora não, você disse um amém que alegrou o coração de Deus. E eu creio que Deus está preparando algo novo para você nesse dia. Quem recebe, diz amém. Deus está preparando algo novo para você. Amém, queridos? Quantos estão felizes por ouvirem uma palavra de Deus? Foi passada uma direção pelo nosso pastor, pelo pastor Edmilson, né, que nós tivéssemos um tempo de consagração, de leitura da palavra, de jejum e perdão, orar pela nação, pela família, pelos nossos pais. E eu creio que aqueles que nós enviamos lá no grupo da liderança fizeram tudo isso. E eu não podia deixar de trazer um pouco do entendimento também do livro que ele disse que nós deveríamos estudar. E hoje eu quero falar sobre o livro de Daniel. Amém? Daniel capítulo 9. A gente vai falar apenas alguns versículos aqui. O negócio hoje está bom, tem até pedras de gelo aqui, irmão. Oh, glória, aleluia. O negócio está poderoso hoje aqui nesse lugar. Santo é o Senhor Jesus, toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Quantos encontraram, amém? Daniel capítulo 9. Ou então eu preciso treinar mais. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, irmãos: no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém? Até aqui, amados, curve sua cabeça. Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Porque de geração em geração não se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Um Deus tão fiel, tão tremendo, tão poderoso, que tem nos abençoado tanto, mas tanto, que não podíamos medir nem esquadrinhar as Tuas bênçãos.
Senhor, mais uma vez pedimos o teu favor nesse lugar. Hoje é dia de aliança, hoje é dia de lembrarmos do teu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje é dia de lembrarmos, Senhor, que devemos chegar diante dessa mesa, Deus, com o coração cheio de paz, onde passaremos agora por uma reflexão da tua palavra, e que possamos ser limpos, para que possamos ser dignos do teu sacrifício, pois todos nós, Senhor, somos o resultado do teu penoso trabalho lá na cruz do Calvário. Nós pedimos agora, Deus, toda a direção, todo o domínio, todo o controle agora das tuas mãos. Que os teus anjos, Senhor, estejam aqui nesse lugar. Muitos anjos, meu Deus, querubins, serafins, anjos ministradores que venham ministrar em cada coração. E que a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, repouse sobre cada vida. É o que te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E só os que estão felizes digam amém. Dê mais um aplauso a Jesus. Diga para o seu irmão assim: Jesus é bom. Ainda bem, né, irmãos? Ainda bem que Jesus é bom. Eu sempre digo aqui, já pensou se Jesus fosse bom de vez em quando? Hein, irmãos? Se ele fosse bom só quando ele quisesse. Mas a palavra diz que em todo tempo Deus é bom. Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre o tema: qual o tipo de oração que atrai a Deus? Amém? Você que gosta de anotar aí os temas, qual o tipo de oração que atrai a Deus? Mas antes de iniciarmos essa palavra, eu queria trazer primeiro uma introdução sobre o livro de Daniel, no capítulo 9. E esse livro de Daniel é um dos capítulos mais significativos da Bíblia, especialmente no seu contexto, onde fala da profecia bíblica. Muitas pessoas não acreditam mais em profecia, mas esse livro vem falar que há muitos anos atrás, né, quando houve essa profecia, Daniel recebia a profecia de Deus, todas elas se cumpriram e continuam também até os dias de hoje se cumprindo. Pois até hoje, o nome de Deus, o nome de Jesus é falado nos quatro cantos da terra. Não apenas naquele lugar onde Jesus andou, porque se não fosse uma profecia, não teria chegado até nós. Mas diga assim: ainda bem que chegou, né? Então, nesse capítulo, no capítulo 9 de Daniel, nós encontramos a famosa profecia das 70 semanas. Falando do plano de Deus para a redenção da humanidade e o futuro de Israel. Então esse livro ele vem trazendo já essa profecia que fala dessa revelação divina, que fala de uma redenção. Diga comigo, redenção. Esse versículo, essa palavra que nós lemos, ela aponta para a redenção não só de Israel, mas de toda a humanidade. Posso ouvir um amém? Porque novamente dizendo, amados, essa promessa, essa profecia, ela não foi apenas para Israel, mas foi apontando para o futuro,
para as nações que viriam se converter, que viriam aceitar Jesus como seu Salvador, já estava apontando para o Salvador do mundo. E quando eu falei agora dessa redenção, por que você não disse amém? Porque você entendeu que era somente para Israel. Mas essa redenção, ela apontou para nós, para o futuro de hoje. Onde diz a palavra que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ele disse, mas a todos, diga comigo, todos os que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Então isso fala dessa revelação divina, que tem implicações profundas para a história de Israel. Lá no início, onde tudo se iniciou, a vinda do Messias e os eventos do futuro que virão. Porque veio o Senhor. Como eu disse no início, o Senhor já veio, já fez a parte dele, mas agora é a nossa vez de fazermos a nossa parte, amados. O Senhor não tem que ir novamente na cruz, ser pregado novamente, sofrer, não. Ele já fez tudo isso por nós, por amor a cada um de nós. Mas agora é a nossa vez. Amém? E esse capítulo, ele começa com Daniel estudando as Escrituras. Especialmente o livro do profeta Jeremias, onde ele compreende que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Ele ali estudando, Daniel estava fazendo o quê, igreja? Estudando. Você só vai saber o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro da nossa terra, não é numa bola de cristal, ou como diz um irmão que a gente conheceu, na borra do café, né? Que fica no fundo da xícara. Você vai conhecer o seu futuro, o futuro da sua família, quando Deus te encontrar estudando a palavra dele. Amém, queridos? Deus vai olhar para você como olhou para Daniel, estudando a sua palavra, e ali ele teve o entendimento desses 70 anos. E ao perceber que esse tempo estava chegando ao fim, Daniel se volta para Deus. A palavra diz que ele se volta para Deus em oração, em súplica, buscando misericórdia, perdão para o seu povo. Veja bem, Daniel, estudando a palavra de Deus, ele nota que havia um tempo determinado para acontecer tudo isso. E o que é que ele fez? Ele se voltou para Deus. Ele não apenas leu a palavra, fechou e foi viver a sua vida, não. Ele voltou o seu rosto para Deus em oração, em súplica, buscando misericórdia do Senhor e perdão para o seu povo. Algo fala com você nesse momento? Para o tempo que nós estamos vivendo? Será que tem alguém entendendo aqui o que está acontecendo agora aqui nesse lugar? A Bíblia está dizendo, amados, para nós, nesse dia, que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e que nós entendemos que há um tempo determinado para essa terra, e que o nosso papel como filhos de Deus, como cristãos, é voltar o nosso rosto para Deus, em oração, em súplica,
pedindo misericórdia e perdão por este povo, pela nossa terra. Você entende isso? Tem alguém comigo aqui hoje à noite? E a oração de Daniel, queridos, é uma oração notável. O que é uma oração notável? É quando alguém está vendo. Não é no caso de ser notável, de ser bonita. Não, a oração dele é notável por sua profundidade e sinceridade. Sabe aquela oração que você está fazendo que não tem como Deus rejeitar, porque tem pura profundidade nela, tem pura sinceridade nela. Porque muitas vezes, amados, voltamos o rosto para Deus em oração, mas não estamos sendo verdadeiros com Ele. Amém? Por isso essa oração de Daniel é uma oração notável. Deus vai notar a oração daquele que ora profundamente e com sinceridade. Diga amém. E ali nessa oração, Daniel, ele confessa o pecado de Israel, reconhecendo a justiça de Deus em permitir o exílio. O exílio aconteceu porque o povo desobedeceu, se afastou dos caminhos do Senhor, mas aconteceu também porque Deus permitiu. E aí você vai entender porque muitas coisas acontecem na sua vida. E você diz, eu não mereço isso. Isso não devia estar acontecendo comigo, porque eu sou cristão, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu vou na igreja, eu vou na célula, eu falo de Jesus para todo mundo. E por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes Deus vai permitir o exílio na nossa vida, amados. Mas diga assim para o seu irmão, é para que você seja melhor. Queridos, muitas vezes a gente só vai dar valor nas coisas da vida da gente quando a gente perde. Hoje, com certeza muitos filhos choraram pela perca do seu pai. Sabe por quê? Quando ele estava aqui, não abraçou, não beijou, não amou, não deu o devido valor, e agora ficou só a lembrança. Por isso que Deus permite o exílio, as lutas que passamos. E ali Daniel, ele pede perdão pelo pecado de Israel, reconhecendo que Deus é justiça também, amados. Pois muitas vezes Deus é amor, Deus me ama, Deus é maravilhoso, mas Deus é justiça. E Daniel reconhece a justiça de Deus, e ele faz uma súplica pelo cumprimento das promessas do Senhor para o povo de Israel. E é isso que devemos fazer, amados. É claro que Deus não sofre de amnésia, mas você deve clamar, suplicar ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Tem uma música do Trazendo a Arca que canta: lembra, Senhor, jurar-te o teu amor. Então lembra, Senhor. Daniel estava aqui chamando a atenção de Deus. Deus, lembra das promessas que tu fez um dia a Abraão, Isaque e a Jacó. Que Israel, o povo de Deus, seria uma grande nação. E quando Daniel faz essa oração fervorosa, notável, chamando a atenção de Deus, em resposta à sua oração, a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a Daniel para lhe dar mais entendimento sobre os eventos futuros. Daniel,
quando leu, já teve o entendimento da palavra, mas o anjo veio para dar mais entendimento para ele. Isso quer dizer, amados, que o nosso entendimento, ele tem um limite. Ainda que você seja o mais sábio da sua turma, ainda que você seja o mais sábio daqui da igreja, da sua casa, da família, mas ainda assim você vai precisar que o Senhor envie um anjo para te dar mais entendimento sobre o futuro da sua família. E aqui Gabriel, ele revela a profecia das 70 semanas. E essas 70 semanas que fala de um período, de um tempo específico, que abrange desde a ordem para restaurar e construir Jerusalém até a vinda do Messias. Aleluias! Até a vinda do Messias e até a consumação dos tempos, dos séculos. O anjo vem dizer a ele: olha, amado, esse teu entendimento que você teve nesse momento foi maravilhoso, foi notável. Você conseguiu chamar a atenção de Deus, tanto é que Ele me enviou. Mas eu quero te dar mais entendimento. É por isso que o nosso copo, a nossa taça, amados, sempre precisa ter mais um pouco de espaço. Nunca devemos estar na presença de Deus com a nossa taça cheia, mas com a taça vazia, porque sempre o Senhor vai ter mais entendimento para nós. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, que Ele mesmo é que dá entendimento sobre todas essas coisas para nós. O próprio Jesus, amém? E no capítulo 9 de Daniel, não destaca apenas a importância da oração, do arrependimento, mas também serve como uma chave profética. Diga comigo, profética. Ele não fala apenas da oração, mas fala também de uma chave profética para entender que o tempo da vinda de Jesus Cristo e o destino final de Israel e do mundo, você precisa entender que existe um plano maior do que aquilo que pensamos, um plano maior do que aquilo que imaginamos. Deus, Ele tem para a nossa vida e para o nosso tempo. E quem está preparado, como Daniel estava preparado para viver esse tempo, vai viver. Diga para o seu irmão: você está preparado para viver esse tempo? Então você vai viver esse tempo. O tempo das promessas, o tempo da redenção, o tempo da restauração na sua vida e na vida da sua família, meu irmão. Glória a Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesse dia. Se você quiser estender a mão para pegar, pode estender. Eu quero profetizar que você vai viver o melhor segundo semestre da tua vida. Que Deus vai te surpreender de tal maneira que você vai chorar tanto, mas de alegria. Deus vai te surpreender, amado, com coisas que você nem esperava mais, nem acreditava mais. Deus vai te surpreender. Eu profetizo no nome de Jesus na tua vida, igreja. Eu profetizo que você vai viver o melhor tempo da tua vida nesse segundo semestre. Mas receba, irmão, receba. Receba. Não deixa o inimigo botar dúvida na tua mente, não. Não deixa ele botar isso na tua mente, não. Entenda que quem está ministrando aqui nesse lugar não é o pastor Nonato, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é maior do que esse que está falando aí no teu pensamento.
Receba no nome de Jesus. E Daniel, ao estudar o livro do profeta Jeremias, ele percebe que os 70 anos de cativeiro de Israel estão próximos do fim. Ele consegue perceber que aquilo ali já estava próximo do fim. O cativeiro, a luta, o sofrimento, o opróbrio, né, a vergonha que o povo eleito do Senhor estava passando. E no livro de Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11 e 12, aleluia, livro de Jeremias 25, 11 e 12, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Aleluia. Quando Deus ele fala aqui através do profeta Jeremias, nesse capítulo, ele demonstra para nós que ainda que houve esse domínio, houve essa conquista desses reinos sobre o povo de Israel, mas aqui ele declara também um tempo determinado para a sua ruína. E sobre essa ruína aconteceria o que daqui para frente? A restauração de Israel. Amém, amados? E em resposta a essa compreensão de Daniel, Daniel ele se volta para Deus em oração fervorosa. E a oração de Daniel, ela se caracteriza em 3 partes. Daniel se apresenta diante de Deus com uma oração fervorosa, irmão. Não é aquela oração que nós aprendemos quando nós éramos da velha casa. Uma oração, parece que estamos com medo de falar, estamos com medo de abrir os lábios, né? Essa mãe de Samuel, né, que só movia os lábios. Não, ele fez aqui uma oração, diga comigo, fervorosa. Talvez seja isso que esteja faltando para você, uma oração fervorosa. Como eu falei, uma oração notável, que venha chamar a atenção de Deus. Que Deus possa ouvir a tua oração e dizer, Gabriel, vai lá e leva a bênção desse irmão, leva a bênção dessa irmã. E essa oração de Daniel, ela se caracteriza em 3 partes. A primeira parte, confissão pelos pecados. Segundo, arrependimento e petição. Terceiro, base nas promessas de Deus. Amém? Falando um pouco sobre a confissão dos pecados. Daniel, ele confessa o pecado de Israel, reconhecendo o cativeiro babilônico. Reconhecendo que esse cativeiro babilônico foi o resultado direto da desobediência, rebelião do povo contra a Deus. É difícil reconhecer isso numa oração, né, amado? Reconhecer que estamos errados. Muitas vezes a gente ora jogando a culpa para o outro lado, né? Senhor, não é comigo. Senhor, deve ser com alguém da minha família. Senhor, deve ser com algum irmão da igreja. Irmã, deve ser com o pastor, mas não é comigo, Senhor. Não, Daniel aqui, ele reconhece que o cativeiro babilônico veio
que veio foi um resultado da desobediência e rebelião do povo contra Deus. Ele se introduz no meio do problema. Ele não se exime, ele não se exclui entre os pecadores, mesmo sendo um homem justo. Jesus fez isso também, amados. Jesus, como Deus, ele veio a esse mundo e se tornou igual a Deus. Sofreu como todo homem sofreu. Chorou como todo homem chorou. Sangrou como muitos sangram. Daniel não se excluiu da culpa. E ele fez ali a confissão pelos pecados. Isso nos leva a entender, amados, que nós, como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, temos que clamar pelo pecado da nossa parentela, da nossa família. Porque muitos pecam por não conhecerem. O próprio Jesus diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. Ele lá na cruz, ele disse: Pai, perdoai porque não sabe o que fazem. Por isso você é o Daniel dessa geração, amém? Que vai orar confessando os pecados. A oração do arrependimento que ele faz. Daniel não apenas confessa, mas também clama por misericórdia e perdão. Na primeira ele admite, ele se coloca no meio, mas a segunda, ele ora por arrependimento e petição. Ele começa aqui a mostrar também que ele precisa clamar pelo perdão. Eu não vou confessar e não fazer nada. Como eu sempre digo, muitas vezes a gente diz que existem portas abertas na nossa vida e que nós saímos dessas portas e deixamos elas para trás, mas não se esqueça de fechar a porta que ficou atrás de você. Você está entendendo? Muitas vezes a gente deixa o passado, deixa a nossa vida, mas ainda a porta fica aberta. Nós precisamos fechar a porta, e é isso que ele estava fazendo aqui. Ele pede que Deus cumpra. Senhor, nós erramos, pecamos, mas eu peço misericórdia e perdão por esse povo. Eu quero lembrar o Senhor, Pai, que o Senhor cumpra suas promessas, que um dia o Senhor ia restaurar Jerusalém, que o Senhor ia restaurar o teu povo. E é isso que você tem que fazer, meu irmão. Senhor, eu peço perdão pela minha família, peço perdão pelos meus pais, peço perdão, Senhor. Lembra-te que o Senhor falou, Pai, isso para Josué. Foi uma promessa que ele disse que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Assim como nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso, amado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está falando para Deus: Senhor, lembra dessa promessa. Lembra que nenhum dos nossos vão se perder, mas que todos serão salvos. Amém? E ele ora também aqui, buscando a base nas promessas de Deus. Daniel, ele busca pela fidelidade de Deus. Senhor, Tu és fiel, por Suas promessas, mostrando uma profunda compreensão da natureza de Deus como um Deus justo. Porque Deus, como justo, amado, Ele jamais vai falhar nas promessas dEle com você. Jamais Ele vai deixar de cumprir aquilo que Ele falou para você um dia. Como Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Diga com seu irmão: todos os dias. Até
até a consumação dos séculos, e séculos, e séculos, e séculos, e séculos, e séculos. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Daniel, ele mostra essa profunda compreensão. Será que você consegue compreender, amado, que Deus jamais se esquece dos seus? Deus jamais se esquece dos seus. Ele lembrou de José depois de anos naquela prisão. Passou por todo tipo de injustiça. A injustiça dos homens, mas ele nunca se esqueceu, José, da justiça divina, da justiça de Deus, que um dia a promessa de Deus ia se cumprir sobre ele. E ali José deixa de ser escravo para se tornar governador. Quem está pronto para reinar aí? Você hoje pode estar se vendo como escravo, mas Deus está te preparando para você reinar. Deus está te preparando para um novo tempo, porque Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, amém? Falando um pouco mais da profecia das 70 semanas, no versículo 20 e 27 desse mesmo capítulo de Daniel, no versículo 20 e 27 diz assim: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do Senhor. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. E no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. O princípio haverá 70 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Muitas vezes a gente não entende isso, né, amados? Que Deus trabalha em tempos angustiosos. Deus restaura aquilo que está em ruína. Deus restaura aquilo que está quebrado, que está destruído. Veja aqui que o anjo estava mostrando para Daniel que tudo isso ia acontecer. Tudo isso ia acontecer, mas em tempos angustiosos. Ia ser em tempo de dor, ia ser com luta, ia ser com provação, mas a promessa iria se cumprir.
assim também como eu profetizo na tua vida. Pode ser até em tempo de angústia, de luta, de dor, de sacrifício, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? E enquanto Daniel ainda orava ali, a palavra diz que esse anjo, o anjo Gabriel, é enviado para lhe dar a mensagem de Deus, para lhe dar um entendimento sobre o futuro de Israel, para dizer, eu não me esqueci de Israel, para dizer para você também, igreja, eu não me esqueci de você. Diga assim para o seu irmão, mas diga, irmão, com fogo nos olhos, não diga com sono não. Você quer entendimento sobre tudo o que está acontecendo? Então ore ao Senhor. Não busque entendimento, amado, por tudo que está acontecendo com o ímpio, com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Elas não vão poder te ajudar. Você quer entendimento sobre tudo que está acontecendo com você? Ore a Deus. Faça da sua oração uma oração notável a Deus. Faça da sua oração uma oração fervorosa. Uma oração que agrade o coração do Pai. Uma oração especial. Não uma oração copiada que alguém orou. Porque muitas vezes a gente quer iniciar a oração até como as pessoas iniciam. Eu até coloquei lá na célula, né, que muitos copiam o modelo, muitas vezes de orar, de falar. Mas faça uma oração especial para Deus. E a profecia das 70 semanas diz que Gabriel revela a Daniel um período profético, diga comigo novamente, profético. Ele traz aqui uma profecia conhecida como as 70 semanas. Esse período é amplamente entendido como um ciclo que viria a se cumprir de 70 semanas, de anos, ou seja, 490 anos. Olha, eu tive que estudar muita matemática para trazer essa palavra. O Alessandro está achando graça ali. Que a gente tem que entender isso, e foi isso que Daniel fez. Ele já tinha um entendimento, mas ele orou, e o Senhor envia Gabriel para lhe dar mais entendimento. Talvez esteja faltando isso aqui, ó, para você adquirir o entendimento. Está faltando só você orar, para que Deus possa te dar esse entendimento. E esses 490 anos fala da profecia, e diz que ela é dividida em 3 partes principais também, essa profecia. E eu queria que você anotasse, você que tem aí um caderninho. Fala lá do livro de Neemias, do capítulo 2, do versículo 1 ao 8, mas nós não vamos ler porque é grande. Mas fala de uma passagem, e essa passagem ela traz uma chave para nossas vidas, o livro de Neemias, que narra o início do processo da restauração de Jerusalém, particularmente da reconstrução dos muros da sua cidade. E após o exílio da Babilônia, essa passagem, ela traz um significado para nós, porque mostra como Deus responde às orações e prepara o caminho para realizar o propósito dele na vida dos seus filhos. Deus está preparando o caminho para que o propósito dele se cumpra na sua vida, meu amado.
Mais uma vez, lembrando você, talvez você não esteja entendendo. Tudo isso que está acontecendo esteja doendo. Foi nesse processo penoso de sacrifício que Deus enviou o anjo para falar com Daniel. Mas Deus responde às orações. Deus prepara um propósito para você, meu irmão. Para que Ele venha realizar o melhor dEle ainda na sua vida. A palavra de Deus diz que o melhor de Deus ainda está por vir. A palavra de Deus diz também que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, amém? A glória da segunda casa. Em segundo lugar, 72 semanas, ou seja, 434 anos. Após as 70 semanas, um período adicional de 62 semanas leva até a vinda do ungido, que amplamente aponta para Jesus Cristo. Esse tempo já foi apontando para o Messias, para o ungido, para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, que um dia haveria de se manifestar nesse mundo. E a Bíblia diz que Ele veio nesse mundo, irmãos, para destruir toda, diga comigo, toda obra do diabo na nossa vida. Foi para isso que o sangue dele foi derramado. E é por isso que nós estamos aqui representando esse sangue, lembrando desse sacrifício hoje, através da mesa do Senhor. Em terceiro lugar, uma semana, profeticamente, 7 anos. A última semana é frequentemente vista como ainda futura. Aquilo que virá é associada com os eventos finais antes da segunda vinda de Cristo, sempre apontando para o futuro. Sempre Deus querendo nos mostrar que mesmo sendo no meio das ruínas, das destruições, Ele tem um futuro de paz para todos nós. A palavra dele diz que eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, que são pensamentos de paz e de fazê-los prosperar e de lhe dar um futuro. Quem quer um futuro, diga amém. E quais as implicações dessa profecia? Essa profecia, ela tem sido fundamental para o nosso entendimento, especialmente no que diz respeito ao calendário profético de Deus para Israel e para o mundo. É isso que, se pudesse abrir a nossa mente hoje, você ia ver que Deus está apontando para esse calendário. A precisão dos eventos, as previsões, a vinda do Messias, a reconstrução de Jerusalém e a destruição do templo. Porque tudo isso vai acontecer. Eu creio nessa palavra, amém? E demonstra a soberania e o controle de Deus sobre toda a história. Querido, Deus, Ele ainda está no controle. Ainda Deus está no controle de tudo. Nunca pense que Deus perdeu o controle de alguma coisa sobre o seu futuro. Não se preocupe, a palavra diz, né? Não andei ansiosos por coisa alguma, porque haver de vestir, de comer ou de beber, porque se Ele cuida das aves do céu e das plantas do campo, avalie nós que somos filhos de Deus.
Deus está cuidando do seu futuro, amados. E a vinda do Messias, e essa reconstrução de Jerusalém, e a destruição do templo, nós precisamos lembrar que Deus está voltando para buscar a sua igreja. Porque quando essas coisas acontecem, o Messias estará se manifestando para buscar o seu povo. E trazendo mais um entendimento para nós, Daniel, relembrando algumas coisas desse livro. Daniel 9, portanto, é um capítulo que combina com a sinceridade e a profundidade espiritual da oração, amados. Você precisa ser mais íntimo de Deus, assim como Daniel foi. Ele é um dos maiores exemplos da Bíblia. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. E muitas vezes a gente faz aquela oração de 10 minutos e acha que orou muito. A sua oração precisa ser notável. A sua súplica precisa ser notável diante de Deus. O seu arrependimento precisa ser notável diante de Deus. Amém, amados? Deus está falando com você nessa noite. Deus te oferece nessa noite uma visão panorâmica do plano de Deus que Ele tem para a sua família. Deus está abrindo a tua visão nessa noite. Deus está mostrando de um lugar mais amplo para você, que tudo é possível naquele que crê, que não há nada impossível para Deus, e que nessa noite Ele veio aqui fazer uma aliança com você nesse lugar, amém? Então, diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, quantos entenderam aqui, amados? Foi muito difícil? Para mim foi, principalmente quando chega na hora das continhas lá, né? Dos números, mas eu compreendi, porque é para isso que o anjo se manifestou na vida de Daniel, para dar mais compreensão. E aquilo que é difícil de você compreender, Deus estará enviando também Gabriel para te dar mais compreensão. E diante de tudo que ouvimos, vamos só aqui lembrar um pouco. E vamos ver como Daniel, ele clama fervorosamente ao Senhor. Eu falei lá no início que ele orou, primeiro, fazendo confissão dos pecados, se incluindo na história, não só jogando a culpa, não foi eu, ele era um homem justo diante de Deus. Tanto é que Deus ouviu a oração dele. Como diz a palavra de Deus, que Deus não rejeita a oração do justo, né? E a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E Daniel confessou ali o pecado do povo e o seu pecado. E em segundo, ele faz a oração de arrependimento e petição, onde Daniel não apenas confessa, mas também clama por misericórdia e perdão. E é isso que precisamos fazer. E em terceiro, ele ora trazendo base nas promessas de Deus, lembrando que Deus um dia falou para Abraão: assim como as estrelas do céu, assim como a areia da praia, assim será também você uma grande nação, pai de multidões. Isso é lembrar a Deus, isso é mostrar diante de Deus que você está aqui fazendo a sua parte, que a parte de Deus Ele já fez, mas você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, fazendo a minha parte também, estou orando, clamando pela minha família, clamando pela salvação, clamando pela Tua misericórdia, clamando também, dizendo que Deus é bom, e em todo tempo Ele é bom, amém? Fique de pé no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Agora você vai ter uma apresentação internacional que as crianças prepararam com muito amor para você.
Graça e paz, igreja, boa noite. Amém? O Ministério Infantil preparou uma pequena homenagem, a segunda parte, para os pais, tá? Eu queria que os pais todos ficassem de pé, por favor. Todos os pais presentes, todos, sem exceção. Tá? Hoje estamos aqui para celebrar o Dia dos Pais e agradecer a Deus pelos pais que nos deu. Vamos ouvir nossas crianças falarem sobre como seus pais são exemplos de fé e amor e como eles andam nos caminhos do Senhor. Podem vir, crianças. Meu pai é um homem de fé. Ele sempre lê a Bíblia comigo. Ele me ensina a palavra de Deus. Ele me mostra que com fé tudo é possível. Obrigado, papai, por me ensinar a amar a Deus. O meu pai é uma luz na minha vida. Ele me guia pelo caminho certo e me ensina a orar. Ele me mostra que Deus é a nossa luz e salvação. Eu amo você, papai. Meu pai me ensinou sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Ele me mostra como ser grato e seguir os ensinamentos de Cristo. Obrigado, papai, por ser um exemplo de gratidão e amor. Meu pai tem um coração cheio de amor. Ele me ensina a amar o próximo e ajudar os outros. Ele me mostra que Deus é amor e que devemos amar como Ele nos amou. Eu sou muito feliz por ter um pai assim. Meu pai ora com a nossa família. Ele me ensina que a oração é poderosa e que devemos confiar em Deus em todas as coisas. Eu te amo muito, papai. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente alguém para se amar. Pai, obrigada pela vida. Obrigado pela coberta que me aquece, pelo teto que me abriga, por tua presença amiga. Obrigado pela proteção, pelos braços cansados ao final do dia, para que nada me faltasse. Obrigada por muitas vezes abdicar dos seus sonhos para realizar os meus. Obrigado simplesmente por existir e por ser o meu pai. 1, 2, 3 e... Feliz Dia dos Pais! Bom, essa foi a nossa pequena homenagem para vocês, papais. Ainda não acabou. Eu vou passar com cada um, tá? As crianças podem voltar para o seu lugar, tá bom? Chamar rapidinho aqui, mas bem rapidinho, todos os pais. Amém? Para a gente orar. Quero abençoar você especificamente. Todos os pais. Tá, então eu vou passar aqui para a pastora Laurinha para ela abençoar, que eu vou estar no meio também da bênção, né? Que eu não sou besta. Então, igreja, estenda suas mãos, vamos abençoar esses pais, amém? Deixa eu sair daqui para não ficar de costa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse dia tão especial, Pai, na vida desses pais, desses sacerdotes, Pai, homens valorosos dentro dos seus lares, Pai, que o Senhor, Pai amado, estenda as suas asas, Pai, poderosas sobre ele, Pai. Como a Analice acabou de falar nessa mensagem tão linda, que o braço cansado apalpa, afoga,
afofa, Senhor, o seu filho, a sua família, a sua esposa, aquele sacerdote que está ali dia e noite, Pai, cercando a sua família com oração, com fé, Pai, com perseverança e principalmente no temor do Senhor, Pai, que é o princípio da sabedoria, meu Deus. Oh, Pai, assim como o Senhor fez com o filho pródigo, que voltou naquele dia, Pai, arrependido por ter feito todas aquelas besteiras. Eu não quero trazer aqui as besteiras que o filho pródigo fez, mas, Senhor, que o Senhor, homens, pais, levantem sua mão direita, que eu vou fazer um ato profético. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá colocando novamente os anéis da autoridade, Pai. Vá renovando toda a autoridade, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, nas mãos, Senhor, vem renovando esse anel da autoridade, Pai. As vestes, meu Deus, as vestes de santidade, Pai amado, de temor do Senhor, vá renovando, Pai, em nome de Jesus. As sandálias, se os pés estão calejados, se as sandálias estão envelhecidas, Pai, que o Senhor venha renovando, Pai, para um novo tempo, como foi falado aqui, Pai. Oh, Pai, esse tempo foi redimido, Pai, tudo de dificuldade que nós, como família, como igreja, e eles como sacerdotes dos seus lares, Pai amado, cansou, fraquejou. Em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar, Pai, essas sandálias, Pai, e que seja um novo tempo, Pai, o tempo de revelação, de autoridade, de poder, de uma nova unção na vida deles, Pai, para continuar conduzindo seus lares, meu Deus, a sua família, Pai, os seus discípulos que o Senhor tem dado, Pai, em nome de Jesus, os tenha acrescentado no dia a dia, Pai, na vida de cada um. Aleluia, Senhor, ainda nesta mesma unção, eu determino, Pai, e profetizo, cada pai aqui presente, Senhor, venha ter aquele amor, o amor de Cristo no seu coração para conduzir a vida dos seus filhos no seio da sua casa. E cada um, Senhor, que venha cuidar dos seus discípulos com um amor genuíno que Cristo tem dado e levantado para conduzir, em nome de Jesus, a tua igreja, os teus filhos, ó Deus, assim como tu amas a igreja, meu Abba Pai, que cada homem, cada pai aqui presente, venha sentir esse amor genuíno no seu coração, Senhor, para transbordar e venha servir como sacerdote, guiado pela unção do Espírito Santo, todos os teus filhos, ó Deus, na face desta terra, para que todos possam sentir o amor genuíno no seu coração, Pai, para que nunca, jamais venham se sentir só. Cada filho, Pai, presente aqui neste lugar, ele possa, Senhor, honrar os seus pais, respeitar, para que tenha vida longa, em nome de Jesus. Assim eu declaro e abençoo cada pai aqui presente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Abençoado, meu irmão, nesse dia. Amém, amados. Vamos tomar o nosso lugar. Já vamos nos despedir na santa paz de Cristo. Amém. Aleluia. Fique de pé já, no nome de Jesus. Eu não vou nem tirar essa medalha daqui, deixa aqui, né, pai? O homem. As crianças estão chamando cada um de nós de doce. Você é um doce, papai. Isso é para mostrar que lá no seu fundo você é um doce, irmão. Medalha de vencedor, de campeão. Como diz a música daquele rapaz, né? Você é meu herói e meu bandido, né? Pai já foi tudo na vida do filho. Herói, bandido. Brincou de tudo, né? Estenda suas mãos ao céu, você que quer uma semana abençoada, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, pela tua palavra, pelo cuidado e zelo pelas nossas vidas, Jesus. Ó, Senhor, leva cada um agora em segurança, debaixo de tua proteção, debaixo de sombra de tuas asas, Pai. Que graça, misericórdia, favor do Senhor venha sobre a vida de cada um, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. E que a graça do nosso Deus, e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Teu Espírito Santo repouse sobre cada um e sobre suas famílias, e que a paz que excede todo entendimento repouse sobre cada lar. É o que te pedimos, Pai, e agora já determinamos em nome de Jesus, e só os que creem, digam amém. Dê um aplauso ao Senhor, dê um abraço bem forte no seu irmão. Declare uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia!